E o nosso contato agora, às 9 horas e 25 minutos, é com o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. Muito bom dia, ministro. O senhor é um especialista em cooperativas. Faz tempo que não ouvimos falar em cooperativas. Elas, que lugar ocupam hoje nesse cenário do agronegócio no Brasil? Ainda são importantes, ministro? Bom dia. Bom dia. Crescendo em importância, na verdade. As cooperativas, como você sabe, são vários tipos de cooperativa, não são só agropecuárias. Tem de crédito, de consumo, de trabalho, de eletrificação, de habitação. Tem 7 ramos de cooperativa no Brasil e no mundo 13. Bom, as agropecuárias são as mais importantes no Brasil ainda, e elas representam hoje cerca de 50% do valor da produção agropecuária, com uma característica importantíssima, porque elas nucleiam fundamentalmente pequenos e médios produtores. E para isso há uma curiosa definição, e que é a seguinte: no mundo contemporâneo, as margens por unidade de produto agrícola são cada vez menores, devido à concorrência imposta pela globalização da economia. De modo que o produtor rural, em geral, faz a sua renda na escala e não na unidade de produto. Ora, o pequeno produtor, por definição, não tem escala. Então ele estaria, tecnicamente ou teoricamente, condenado à extinção. Mas essa extinção não acontece porque ele faz a sua escala na cooperativa. Então, esse número que eu lhe dou, que as cooperativas agropecuárias do Brasil já respondem por metade da produção agropecuária brasileira, é um número importante, porque aí está a grande maioria dos pequenos produtores rurais do país. E também, um setor que vem crescendo espetacularmente, mas é recente, é o cooperativismo de crédito. Hoje, existem já 3 bancos cooperativos no Brasil, liberados pela Constituição de 88, quando um artigo na Constituição determina que as cooperativas de crédito teriam a mesma condição de controle do Banco Central que o sistema financeiro, de maneira geral, deu uma chance às cooperativas de crédito se transformarem também integradamente em bancos cooperativos, como acontece no mundo inteiro. Então isso foi um crescimento lento. O Banco Central hoje é um agente importante de apoio às cooperativas de crédito. O próprio presidente atual, Roberto Campos, tem uma visão muito pragmática a favor das cooperativas de crédito, e elas já representam hoje mais de 15% do crédito rural no país, o que é um dado formidável, mas ainda engatinhando quando comparado com Holanda, com o Rabobank, a Alemanha com o DG Bank, os Estados Unidos têm 40% do crédito rural em bancos cooperativos. Então os países desenvolvidos têm um crédito cooperativo muito forte. Estamos caminhando na mesma direção aqui no Brasil. Ministro Roberto Rodrigues, hoje a pesquisa Focus, divulgada pelo Banco Central, indica que o mercado espera a retração do PIB de 6,5% em 2020. 6,5%. Até quando o agronegócio vai conseguir se blindar desse momento negativo, ministro, e garantir um pouco, pelo menos aqui, de esperança para a gente em termos de realização econômica? O ano, o senhor acha que pode continuar bem para o agronegócio? Olha, bem em termos relativos. O agronegócio espera um crescimento do seu PIB em torno de 2,3% a 2,4% nesse ano. Ou seja, o país cai 6,5% a 7% e o agro deve crescer entre 2,3% e 2,5%. Isso porque os resultados desse ano são interessantes ainda. Olha, os números até agora são até impressionantes. Nos primeiros 5 meses do ano, de janeiro a maio desse ano, o Brasil foi o único país importante do mundo que aumentou as exportações do agronegócio. O único que aumentou. Todos os demais diminuíram. Então isso deu uma demonstração ao mundo todo de uma capacidade de adaptação rápida aos problemas determinados pela pandemia e seu encaminhamento e solução. Então o Brasil mostrou que tem condições de suprir o mundo de alimentos, energia e fibras, mesmo diante de crises profundas que tiveram implicação na própria questão da logística, da infraestrutura e da área comercial. Então, só esse número mostra um vigor do segmento que permanece inalterado, não obstante a crise. Além disso, nós temos uma safra muito grande de grãos, uma safra recorde de grãos, mais de 250 milhões de toneladas, é mais um recorde da safra de grãos no Brasil.
com preços razoáveis, sobretudo por causa da questão cambial, que ajudou bastante no primeiro mês do ano. Então, as exportações também tiveram uma ajuda, digamos, de caráter financeiro por causa do câmbio, mas também em volume nós aumentamos as exportações, sobretudo de carnes e de açúcar. Também aumentou soja, mas carne e açúcar foram os grandes crescimentos. Como a demanda global continua aquecida na área de alimentação, na área de segurança alimentar, eu acredito sim que ainda teremos um ano bom para as exportações, o que significa esse resultado positivo no PIB do agronegócio brasileiro, apesar do PIB global cair. O que o setor mais precisa, ex-ministro Roberto Rodrigues, do governo nesse momento, né, de pós-pandemia? Qual a principal demanda do setor do agronegócio, na opinião do senhor? Olha, a principal é difícil, mas eu diria que tem 4 demandas principais. A primeira delas é de caráter diplomático, né? Isso está provado mais uma vez agora nesse primeiros 5 meses do ano, que as nossas exportações aumentaram muito, graças a um trabalho realizado pelo Ministério da Agricultura. A ministra Tereza Cristina é uma craque nessa área aí, e só nesse ano, no final do ano passado para cá, já abriram mais de 50 novos mercados, pequenos mercados, mas novos mercados, para carnes, inclusive carne in natura. Então, a postura diplomática é central. O Brasil é um país muito grande que não pode fazer restrição a nenhum país comprador e também não pode depender de nenhum único país. Então, nós temos que ter uma abertura ampla para qualquer país que queira comprar aqui dentro das regras de comércio internacional que sejam válidas e que permitam ao nosso país ser um grande campeão mundial da segurança alimentar e, portanto, da paz, porque não haverá paz onde houver fome. Então, primeira questão, diplomacia, abertura, diplomacia agressiva, abrindo mercados para a gente conseguir ampliar a produção aqui e ampliar as exportações. O segundo tema é um tema ligado à tecnologia. Nós temos uma tecnologia tropical sustentável, conhecida no mundo inteiro, os números são impressionantes, do plano Collor até hoje, em 30 anos, portanto, para ter uma ideia dessa tecnologia. A área plantada com grãos cresceu 75% e a produção de grãos cresceu 350%, ou seja, a produção cresceu 5 vezes mais do que a área plantada, o que é tecnologia incorporada pela geração na área pública ou privada no Brasil. Os produtores rurais incorporaram rapidamente. Só que isso é um processo dinâmico, não pode parar. E houve um refluxo nos recursos para a tecnologia no país e nós precisamos voltar a investir vigorosamente para continuarmos nessa posição de vanguarda que sempre tivemos. E agora, depois da pandemia, com novos temas tecnológicos, sobretudo na área de digitalização, conectividade, que mudarão o cenário da comunicação na agricultura brasileira. Ministro Roberto Rodrigues, eu gostaria de saber do senhor se o Brasil está sabendo aproveitar essa guerra comercial entre os dois gigantes, China e Estados Unidos. Pois é, como nós somos o único país do mundo que aumentou as exportações agrícolas no primeiro quinquênio, primeiros 5 meses desse ano, sem dúvida estamos aproveitando o cenário. Mas, independente dessa guerra, o Brasil já vinha num processo crescente de exportações, porque tem condições de produzir sustentavelmente e o mercado demandante era crescente também. Então, sem dúvida, nós temos uma condição de ampliar as exportações do Brasil. Mas daria para aproveitar mais isso? Não fossem algumas declarações aí, principalmente contra o nosso principal parceiro internacional, que é a China? Isso é o que eu acabei de dizer. Nós temos que ter uma visão diplomática ampla. O Brasil não pode depender de um único país, mas não pode também eliminar nenhum país, sobretudo um país que é importantíssimo, como é o caso da China hoje. Tem uma ideia, no ano 2000, nós exportamos 20 bilhões de dólares do agronegócio, no ano 2000, há 20 anos atrás, dos quais 2,7% foram para a China. No ano passado, exportamos 96 bilhões de dólares e para a China foram 36%. Então, é um crescimento exponencial que ainda vai persistir por alguns anos. Nem pensar em podar a China ou outros países asiáticos que são relevantes para nós. E, ao mesmo tempo, abrir mercados no Oriente Médio, nos países árabes, continuar vigorosamente trabalhando para o acordo bilateral entre a União Europeia e Mercosul, enfim, abrir mercados e trabalhar os já existentes.
Bem, esse é o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, ao vivo com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, e a partir de segunda-feira, dia 22, segunda que vem, também no Agro Mais, que é o canal de notícia ligada ao mundo agro, aqui no Grupo Bandeirantes, que vai ser inaugurado na segunda-feira. Então, ministro, obrigada pela sua conversa conosco, boa sorte na estreia no dia 22, e a partir daí estaremos mais próximos aqui também, com o senhor conosco na Rádio Bandeirantes, tá bom? Vai ser um prazer, muito boa sorte. Obrigada.